Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Estamos começando mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivaí. E aí, tudo bem com vocês? Olha só, nós começamos nesse módulo o estudo das classes de palavras. Já falamos sobre os substantivos, por exemplo, sobre a questão do gênero, número, grau do substantivo. Hoje nós iniciaremos a nossa aula falando sobre uma outra classe de palavra que é numeral. Olha só que bacana. Então, quando nós estudamos lá na matemática, os algarismos em língua portuguesa, classe gramatical, o numeral, que também tem a sua importância para a elaboração e leitura de inúmeros textos aos quais eles estão presentes. Quando nós falamos de numeral, é a palavra que indica, os seres em termos numéricos, isto é, que atribui uma quantidade aos seres ou os situam em uma determinada sequência. Então, se nós formos fazer uma contagem de objetos, por exemplo, são quantos os cadernos aqui presentes nessa sala? Nós temos 10, 15, 30 cadernos? Quantos lápis estão à disposição aqui na nossa sala de aula? Então, nós vamos quantificar. Também podemos observar uma sequência numérica que estabelece uma ordem. Quem que senta na primeira fileira? Quem que é o segundo que senta nesta fila à direita? Quem que é o quinto aluno ou estudante que senta-se na segunda fila à esquerda? Então, esses números servem justamente para que a gente possa estabelecer uma quantificação, ou seja, estabelecer em termos numéricos quantos objetos ou seres compõem um determinado local e também estabelecer uma determinada ordem. Olha só para a gente ilustrar, olha só. Cara, diz o número 3, Cara, há um tempo eu não consigo engatar um relacionamento. Estou começando a ficar grilado. Tenho sentido falta de uma companhia. E aí o número 7 diz, relaxa, amigo. Você está precisando encontrar um número par. E olha só, nós temos aqui dois números ímpares. O 3 e o 7 são números ímpares. Então, o que consiste o humor da tirinha aqui? Justamente quando o número 7 diz que esse número 3, que é ímpar, precisa encontrar um par. Bom, ainda continuando a nossa reflexão sobre o uso do numeral, nós temos aqui exemplos, olha, de numerais utilizados em contextos. Os dois últimos ingressos foram vendidos há pouco. Então, significa que os dois últimos, o numeral 2, está atribuindo ao número de ingressos. Então, tínhamos apenas dois últimos ingressos. Então, esse número 2 se refere a quem? Aos ingressos. Haviam apenas dois ingressos. Eu poderia também, no exemplo 2, dizer, eu quero um café triplo. E você? Aqui o café triplo, esse número multiplicativo, triplo, ele está atribuindo ao número de café. Nós temos também o número fracionário, olha só. A quarta, aqui ordinário, O número ordinal. A quarta pessoa da fila, pode entrar, por favor? Quarta, um numeral que estabelece uma ordem e situa o ser, ou seja, a pessoa, na sequência da fila. Então, indicam que uma ordem. Então, aqui nós temos o numeral cardinal, nós temos os multiplicativos e aqui nós temos um numeral ordinal, porque ele estabelece uma ordem. Vamos ver a presença do numeral numa tirinha, por exemplo? Posso perguntar uma coisa? Claro! Há quanto tempo trabalho para você? 6 anos. Quando vou receber algum pagamento? Essa é a segunda pergunta. Então, olha só, o teor do humor da tirinha consiste justamente, ele disse que poderia fazer uma pergunta, teve o consentimento, quando ele foi para a segunda pergunta, ele já contestou e não respondeu o camarada que estava sendo, claro, explorado há 6 anos. E aí nós percebemos aí a presença de numerais. Olha, perguntar uma coisa, aqui nós temos 6 anos e depois aqui é a segunda pergunta que indica o quê? Uma ordem, Então, ele situa no seu discurso que já havia uma segunda pergunta.
Existem também algumas palavras que são consideradas numerais, pois denotam quantidade, proporção ou ordenação. Olha alguns exemplos aqui. Década, né? Nós temos aqui então a década, 10 anos são representados pela década. Dúzia, nós temos aqui, né? São 12 unidades que representam uma dúzia. O par, um conjunto, ambos também, que representam um par aí, né? Ambos estão corretos, ou seja, os dois. E também novena, que representa aí, né, um período de 9 dias, entre outras situações, né, em que essas palavras também serão consideradas numerais. Olha assim, o exemplo aqui do Garfield. 2 dias, olha só, 2 dias, a presença, né, do numeral na língua portuguesa. E você não mexeu nem ao menos uma pálpebra. É preciso muita força de vontade. Ele, ao contrário, mover-se requer muita força de vontade. Então, só para ilustrar a presença do numeral em uma tirinha. Quanto à classificação, nós temos os numerais cardinais, que indicam uma contagem, uma medida. Olha, 1, 15, 200 mil e etc. Então, quaisquer um desses números que indicam uma contagem, nós estamos falando do numeral cardinal, dos cardinais. Quando nós falamos do numeral ordinal, os numerais ordinais indicam o quê? Uma ordem ou um lugar, né, a ser numa série dada. Ou seja, você é o primeiro, o terceiro a chegar, o centésimo. Então, classifica uma ordem que, nesse exemplo, a gente poderia citar que seria uma ordem de chegada, né, num determinado local. Você foi o primeiro a chegar, você será o primeiro a ser atendido. E assim, sucessivamente, indicando esta ordem. Temos também os números fracionários, que indicam a parte de um inteiro, ou seja, a divisão, né? Então, meio, por exemplo, quando a gente usa, né, fazer uma receita de um bolo, por exemplo, eu poderia dizer meio copo de leite, né? 1/3, né, de farinha, 3/5 e assim por diante. É repartir aqui em frações. Temos os numerais multiplicativos, que expressam o quê? Uma ideia de multiplicação, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Olha, o dobro, então eu preciso do dobro de esforço, quer dizer, precisa dobrar, trabalhar mais. Eu preciso do dobro de pessoas para estarem presentes na cerimônia, né, da escola. Então, o dobro. Então, se nós temos aí 20 pessoas, o dobro, 20 pessoas, o triplo, né, 3 vezes mais, o quíntuplo, 5 vezes mais. Temos também os numerais coletivos, que se referem a um conjunto de algo, indicando o número exato de seres que compõem esse conjunto. Então, nós já falamos em outros exemplos, a dezena, né, 10, uma dezena, uma dúzia, né, 12, e temos aí o milheiro, né, 1000 unidades representa o milheiro. Então, normalmente, alguém que vai fazer na construção civil, né, vai construir algo, uma casa, olha, eu preciso inicialmente de 1 milheiro de tijolos, só para dar um exemplo, né? Nós temos aqui, olha só, quanto aos numerais cardinais, em sua maioria eles são invariáveis. No entanto, existem 2 casos em que eles podem variar quanto ao gênero e também no plural. Olha, eu posso dizer no gênero masculino e feminino, ó, uma, uns ou umas. Então, variou aqui em masculino e feminino e variou também em singular e plural. Ó, uns, umas, 200 e 200. Né? Então, também há uma variação. Então, precisamos de 200 gramas, né? O grama é a unidade de medida masculina. Então, precisamos de 200 gramas de farinha. Né? 200 pessoas foram convocadas para o benefício. E no plural, olha só, de milhão. Então, eu tenho 1 milhão, mas nós podemos obter 2 milhões, né?
Já os numerais ordinais, eles podem variar em gênero e número, olha. O primeiro, a primeira, os primeiros, as primeiras. Então, o primeiro aluno chegou às 18 horas. A primeira aluna chegou às 18h15. Então, estabelece uma ordem de gênero. O primeiro aluno, a primeira aluna. Então, varia o gênero também nos numerais ordinais. Aqui nós temos, só para ilustrar também, a presença, né, dos números e a piadinha aqui com o Calvin, olha. 873 milhões, e ele está pulando a corda. 491.632. E aí ele erra o pulo, olha. Isso fica mais fácil quando os números são grandes. Então, a utilização dos numerais para construir a lógica aqui do Calvin, brincando aqui, pulando corda. Vamos lá, mais exemplos? Os numerais multiplicativos são invariáveis quando atuam como substantivo, aqui ó, o triplo. Eles não variam, tá? Não vai para o plural, não vai para o feminino. Então, fizeram o triplo, porque aqui ele funciona como substantivo. Fizeram o triplo do esforço e conseguiram terminar toda a produção. Porém, quando ele atua na função de adjetivo, e aí eles podem variar, olha só. Marcela teve que tomar doses, aqui é o substantivo, só que aqui é adjetivo, ó, doses o quê? Duplas. Aí está caracterizando o nome, portanto, há uma variação para o feminino plural. Marcela teve que tomar doses duplas do medicamento. Então, quando ele funciona como adjetivo, que ele está caracterizando o substantivo, aí há uma variação. Os numerais fracionários também podem variar em gênero e número. Olha, 1/3, 2/3, 2/8. Ó, 1/3. Aqui nós temos o quê? Singular. Mas aqui nós vamos para o plural, olha só, 2/3, 2/8. Então, há uma variação quanto ao número. Os números coletivos variam somente em número, olha, 1 dúzia, 2 dúzias, 1 milheiro. Então, vai combinar, então, né, quanto ao número singular ou plural, beleza? Para encerrarmos a nossa aula, olha só, nós temos aqui, só para a gente ilustrar com uma charge aqui. Cara, te conheci agora, mas parece que nós já somos íntimos. Você também teve essa sensação familiar? Ou, seu Mané, esqueceu que nós somos primos? O número 2 e o número 7 são números primos, porque a divisão só acontece entre eles mesmos e o algarismo número 1. Então, hoje, nós estudamos nesta aula sobre o numeral. E é importante que você esteja reforçando aí no seu material para ficar bem afiado quanto aos números cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. E observar especialmente quando há uma variação de gênero ou número, quando que a gente pode usar desta forma esses numerais, ok? Então, muito obrigado pela participação. Hoje nós estudamos sobre o numeral e aguardo vocês numa próxima aula. Até lá, partiu!